Craque do Fluminense pode ser alvo de leilão no mês de janeiro. A informação vem lá do exterior e a gente vai comentar bastante nesse vídeo, deixar você bem informado sobre tudo o que está acontecendo. Além disso, a gente vai falar da repercussão da fase do Fluminense lá na Argentina. Temos um rival argentino na final da Libertadores. E também informação importante sobre a partida de quarta-feira contra o Goiás, nosso próximo compromisso no Brasileirão. Tem arbitragem definida. A gente vai trazer todo o histórico desse árbitro aqui para você nesse vídeo. Então, desde já, eu te convido a assistir esse vídeo até o fim para ficar muito bem informado em tudo o que acontece sobre o Fluminense e deixar o like que ajuda demais no nosso trabalho, todo dia aqui trazendo as principais informações do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado, beleza? Então, gente, eu quero começar esse vídeo trazendo informação lá da Argentina, tá? Como é que o Fluminense está repercutindo lá na Argentina? Eu posso até falar para vocês, né, que eu assisti o jogo contra o Bragantino num link alternativo que tinha a ESPN Argentina, tá? Então eu vi o jogo com a narração argentina. Não sou fluente em espanhol, não entendi tudo o que eles falavam, mas consegui perceber algumas coisas. Primeiro, o Fluminense foi bastante criticado, a partida do Fluminense, e até aí acho tudo bem, acho razoável, porque o Fluminense de fato não jogou bem esse jogo. O narrador ali da ESPN Argentina, ele com frequência falou, pô, a gente está vendo o nono colocado do brasileiro e não o finalista da Libertadores, perdão. E acho que a torcida do Fluminense entende e sente isso também, né? A gente vê em campo no Brasileirão o time que está em nono, tá ali brigando por uma vaga na pré-Libertadores. A gente não costuma ver o time que está bem na Libertadores, né? Que é o finalista da Libertadores, se Deus quiser, vai ser o campeão. Eles criticaram bastante a saída de bola do Fluminense, falaram que o grande trunfo, né, do Bragantino e dos times que jogam contra o Fluminense é marcar aquela saída, pressionar a gente, que o Jorge Almiron, treinador do Boca Juniors, deveria ficar de olho nisso. Essas foram as principais coisas que eu peixei ali na ESPN Argentina vendo o jogo, mas o Diário Olé teve, né, dando destaque sobre esse jogo no seu jornal, né, hoje na segunda-feira, e ele falou sobre a derrota do Fluminense contra o Bragantino e deu enfoque em algumas coisas, né, como principalmente a falta de capacidade de reação do Fluminense. O Fluminense toma um gol no começo do jogo de pênalti e depois foi incapaz de reagir, de ameaçar empatar ou quem sabe virar esse jogo. Eles destacaram muito isso e destacaram também o Germancano ter tocado muito pouco na bola, né? O Cano faz um gol até anulado, mas assim, a câmera ali que a gente viu o replay do estádio na Bichedi do VAR, eu achei uma câmera horrível, a câmera de trás e tal, fica muito difícil de enxergar se estava impedido ou não. Mas na hora do lance, eu tive a impressão do Cano tá muito impedido. Então, assim, eu nem criei aquela expectativa de comemorar o gol. Fora isso, poucas vezes o Germancano de fato tocou na bola durante o jogo. Eu lembro de uma bola que ele chutou ali de fora da área, o Cleiton fez uma boa defesa. Achei até que ele se precipitou, poderia segurar um pouquinho para tocar para o Johnny Gonzalez passando, mas fora isso, Cano tocando muito pouco na bola. O Diário Olé não falou sobre os desfalques do Fluminense, né? Eles acabaram não comentando, esquecendo esse fato, né? E sim, o Fluminense teve muitos desfalques para essa partida, né? Marcelo, Lima, Felipe Melo, Nino, uma turma boa acabou não jogando, mas eu não sou a favor de chamar de time misto, não, tá? O que a gente viu ontem. Para mim, time misto é quando o treinador opta por poupar metade do time. O que a gente viu ontem foram desfalques, e desfalques acontecem, suspensões, lesões acontecem ao longo do campeonato. Então, eu não diria que foi um Fluminense misto, não. Acho, tá? Isso é um palpite, não é uma informação, que a gente já viu um Fluminense misto na próxima rodada. Mas nessa rodada contra o Bragantino, apesar de ter lá uns 5, 6 reservas no time titular, eu não considero misto, porque suspensão e lesão são coisas que acontecem no campeonato ao longo da temporada. Então, não é um treinador poupando o time. Não sei se vocês entenderam o meu raciocínio, mas eu penso dessa maneira. Então, o Diário Olé falando ali do Fluminense, né? A gente olha lá o que o Boca Juniors está fazendo e comenta, e eles também olham para a gente e veem o que o Fluminense está fazendo e acabam comentando. E se a gente quiser, né, reagir, como disse o Diário Olé, o Fluminense vindo numa fase dos últimos 9 pontos no Brasileirão, só conquistou um, que foi o empate contra o Corinthians, tem uma oportunidade de reagir na próxima rodada contra o Goiás, em Volta Redonda. Essa partida já não será no Maracanã, o Fluminense já abrindo mão de jogar no estádio por conta da final da Libertadores, né? Teve Flamengo e Vasco ontem no Maracanã, o último jogo no estádio até a final da Libertadores. Fluminense e Goiás indo para a Volta Redonda na próxima quarta-feira, às 7 da noite, e a CBF já confirmou a arbitragem dessa partida. E quem apitará esse jogo é Leandro Pedro Voaden, árbitro bastante conhecido aqui no Brasil. A gente já sabe como é que funciona, né? Se a gente sabe muito o nome do árbitro, a gente já se estressou pra caramba com ele. Aproveitamento do Fluminense sob o comando
de Leandro Pedro Voaden, da Federação Gaúcha. São 41 jogos, ele é um árbitro já bastante experiente, né? Tá aí no mercado. Eu lembro do Voaden surgindo lá para 2008, 2009, era um árbitro muito elogiado. Eu lembro dos comentaristas falando que gostavam muito do Voaden porque ele deixava o jogo correr, não ficava marcando faltinha, que era um padrão europeu. Eu lembro dos comentaristas falando isso na TV. Depois virou um árbitro muito questionado. Mas de 41 jogos do Fluminense com o Leandro Pedro Voaden no apito, são 18 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, um aproveitamento ali de 52,85%, um aproveitamento bem do mediano, né? Não é nada de espetacular. E vale lembrar, né? Ele foi o árbitro comandando Botafogo, Fluminense e Botafogo, né? 2, 3 rodadas atrás do Brasileirão, que o Fluminense perdeu por 2-0 no Maraca. Naquele jogo, sinceramente, eu não estou lembrado de nenhuma grande polêmica ali do Voaden na partida, não. Se vocês lembrarem de alguma coisa, algum lance que o Fluminense foi garfado, claro, deixa nos comentários aí, mas eu particularmente não tô lembrando, não. É um árbitro que, assim, cara, é difícil, né, comentar arbitragem, porque acho que qualquer árbitro que a gente for falar, são duas opiniões que vão ser dadas. Ou a gente vai reclamar, vai lembrar que ele garfou o Fluminense em algum momento, que, enfim, que a gente se estressou com ele, ou a gente vai dizer que não conhece. Porque todo árbitro que a gente passa a conhecer o nome, saber quem é, provavelmente já ferrou o Fluminense, né? O nível da arbitragem no Brasil é ruim, a gente sabe disso. Muitos clubes são prejudicados, claro, tem clubes que são mais prejudicados do que outros clubes que são menos prejudicados do que outros. Mas todo mundo é prejudicado em linha geral, e aí, enfim, a gente acaba pegando sempre uma birra com os árbitros todos do campeonato. A gente está vendo, né? O último jogo contra o Corinthians foi uma coisa bem bizarra. Esse jogo contra o Bragantino também teve algumas coisas bem questionáveis. O Wilton Pereira Sampaio apitando depois daquela polêmica lá na Série C. Enfim, o Fluminense tem que ficar de olhinho bem aberto e, principalmente, né, voltar a jogar futebol e vencer o Goiás, porque o olhinho tem que estar aberto também no Brasileirão, na tabela do Brasileirão. Eu defendo muito essa tese, eu bato muito nessa tecla aqui nesse canal. E outra tecla que eu bato bastante aqui no canal é de convidar a galera que está assistindo a deixar um comentário com o nome e de onde nos assiste, porque a gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. E aí eu sempre peço para a galera chegar junto no comentário e sempre que possível eu mando um abraço aqui no vídeo nominalmente para a galera que comentou. Então nesse vídeo eu quero mandar um abraço para o Cristino de São João de Meriti, para o Jorge de Itajaí, para o Salles de Doutor Severiano no Rio Grande do Norte, para o Magister Lude de Manaus e para o Evandro de São Gonçalo. Um abraço para a galera aí e fico combinado com você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? É só deixar um comentário com o seu nome e de onde você nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar esse abração para você. Combinado? Então vamos para a última notícia desse vídeo, porque é uma informação que vem do exterior. O jornalista Ekrem Konur, lá da Turquia, traz informação sobre um leilão que pode acabar rolando com um jogador do Fluminense, né? Primeiro de tudo, não sei se eu pronunciei o nome do jornalista certo, porque eu não falo turco, tá, gente? Mas eu tô lendo, eu falei aqui do jeito que eu tô lendo, tá? E ele traz informação de que Liverpool e Arsenal estão muito interessados na contratação do volante André e que no mês de janeiro, fim da temporada brasileira, devem investir pesado para contratar o volante brasileiro da seleção brasileira. Inclusive, tá? O André, vale lembrar, ele tem contrato até o final de 2026 com o Fluminense. O Tricolor tem 100% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, 100% da venda é do Fluminense, só que há um acordo com o empresário de ceder 10% como comissão para ele, né? O Fluminense, enfim, fez esse acordo, isso rola com diversos jogadores, tem esse acordo de 10% da venda ir para o empresário do André. O Liverpool já havia feito proposta pelo André no meio do ano, né? Teve proposta do Fulham e do Liverpool também. Liverpool chegou acenando com 30 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais pelo André. O Fluminense, na época, recusou, você deve lembrar bem disso. O Fluminense não aceitou, só libera o André se for em janeiro. O Liverpool não topou, precisava de um volante para aquele momento, né, para aquela janela, acabou não topando. André ficou aqui no Flu, se Deus quiser, vai ser campeão da Libertadores com a gente, e o Liverpool seguiu outro caminho. Mas parece que eles estão interessados ainda no André. Você olhando páginas de torcedores do Liverpool, mídias independentes que cobrem o clube inglês, você vai ver que eles praticamente dão como certa a contratação do André. Você vê muito aquele edit de TikTok, sabe, aqueles videozinhos? Muito com lances do André, e a galera, bem-vindo ao Liverpool, vem logo pro Liverpool, pô, você vai jogar muito aqui no Liverpool. A galera tá realmente muito assim, né?
ansiosa para ver o André no Liverpool, mas tem esse interesse do Arsenal, né? Eu já tinha gravado um vídeo sobre isso, inclusive, nosso amigo aqui do YouTube, Thiago, do canal Hora do Flu, já tinha trazido essa informação de que o Arsenal também estava interessado no André. Agora é a vez desse jornalista turco, Ekrem Konur, de trazer a informação de que o Arsenal quer entrar nessa briga. A gente pode ver um leilão, né? Vale lembrar, repito, Liverpool já fez proposta de 30 milhões de euros na janela do meio do ano. A janela do meio do ano é uma janela mais aquecida do mercado europeu. Em geral, os clubes europeus gastam mais nessa janela porque a temporada deles começa ali em julho e termina em maio. A nossa começa em janeiro e termina em dezembro. Então, a janela de começo de temporada deles é essa, onde eles investem mais. Só que não conseguiram o André naquela janela, vão voltar a tentar ele agora em janeiro. O Fluminense tem que ver se vai conseguir pelo menos o mesmo valor que o Liverpool ofereceu no meio do ano. Existe sim essa chance do Liverpool abaixar a oferta, porque essa janela eles têm menos dinheiro para investir. O interesse do Arsenal pode acabar até ajudando o Fluminense nisso, né? De ter a competição, ainda mais dois clubes lá da Inglaterra, dois clubes de Premier League disputando o André. Isso pode fazer com que eles entrem nesse leilão e aumente o valor para o Flu. Vale lembrar que o André tem multa rescisória, né? Isso é muito importante. Essa multa rescisória é de 40 milhões de euros, o que dá ali em torno de 265 milhões de reais. A proposta do Liverpool era de 30 milhões de euros, então esse leilão pode até rolar, mas ele não vai jogar esses números tão acima desses 30 milhões, porque a multa do André é 40 milhões de euros. Se algum clube chegar e pagar 40 milhões de euros, o Fluminense tem que aceitar a proposta e aí decide o seu futuro, o próprio André, o seu empresário, a sua família. O Fluminense não tem nada para fazer se pagarem 40 milhões de euros. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos, mas a tendência é ter um leilão aí importante para o Fluminense, né? O Fluminense conseguir tirar o melhor possível financeiramente dessa venda. A gente já sabe que enfim, certo que o André, no ano que vem, não vai ficar no Fluminense, que ele vai para o futebol europeu, que o Fluminense consiga lucrar o máximo possível com isso, que o André nos dê a glória eterna, o título da Libertadores, e depois o Fluminense lucre o máximo possível com essa venda, seria excelente para o clube. Tá certo, galera? Quero, claro, que você deixe seus comentários aqui. Qual seria o melhor destino para o André? Arsenal ou Liverpool? Onde ele chegaria com mais espaço, com mais oportunidades? Deixa o comentário aí para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!